E o Flamengo acumulou 1,2 bilhões de reais em despesas em 2023. Mas pode estar entrando mais de 25 milhões de reais em receitas daqui a pouquinho. É o Flamengo no mundo que eu vou trazer para vocês agora. Estamos começando mais um giro de notícias para encerrar as notícias desta quinta-feira, dia 21 de março de 2024. Mês de março já vai chegando ao final e vai trazendo consigo algumas decisões encavaladas que o Flamengo vai realizar daqui a pouquinho. Tem as finais do Campeonato Carioca contra o Nova Iguaçu que começam lá na outra semana do dia 30 de março. Depois temos os jogos da Libertadores da América. Vamos pegar agora já no comecinho, em 2 semanas, uma em cima da outra. A equipe do Milionários da Colômbia em Bogotá, na altitude, como eu já falei para vocês algumas vezes, e depois a equipe do Palestino, do Chile, no Maracanã. Mas o Flamengo tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Tem um técnico Tite que ainda quer, exige a contratação de um meia. Tem a questão do estádio, que o presidente da Caixa está se fazendo de sonso e dizendo que a negociação está em andamento, que ele quer que a negociação termine ainda em 2024. Vou contar essa historinha para vocês também. E tem a questão das despesas do Flamengo, que chegaram a 1,2 bilhão de reais em 2023, recorde total entre todos os clubes sul-americanos. Você vai entender tudo tintim por tintim agora. Mas antes, não esquece de se inscrever aqui no nosso canal, nos ajude a continuar aqui no YouTube, trazendo informações verdadeiras, doa a quem doer, mesmo que doem nós mesmos. Ajude o canal a crescer e a chegar cada dia a mais torcedores rubro-negros. Para isso, além de se inscrever, você precisa curtir, comentar e compartilhar os nossos vídeos. O YouTube vê a interatividade de vocês, enxerga como engajamento e passa a nos encomendar, a recomendar para outros inscritos também. Então vamos lá. Vamos começar então com essa história do Flamengo poder receber 25 milhões de reais daqui a alguns dias. Bom, tem um menino que quase ninguém conhece, quase ninguém viu jogar no Flamengo, um tal de João Gomes, eu gosto de chamar ele de Joãozinho. Inclusive o Renato Gaúcho deixou ele de fora da Libertadores que participou, deixou ele na arquibancada, depois disso ele começou a jogar mais ou menos e foi vendido para o Wolverhampton lá da Inglaterra. Acontece que agora lá na Inglaterra o menino tem feito chover. Joga, mas joga uma barbaridade, nação. E aí o Manchester United começou a notar o moleque fazendo suas peripécias por lá. Aliás, não é só o Joãozinho que tá detonando no mundo da rainha, não. Tem também o Vinição, que tá lá arrebentando na terra da rainha. E eles estão chamando a atenção dos grandes clubes. O Joãozinho chamou o do Manchester United. A mídia inglesa vem divulgando que o Manchester deve fazer uma proposta de 40 milhões de libras ao Wolverhampton para ter o Joãozinho. Caso essa negociação aconteça, o Flamengo vai ter, adentrando nos seus cofres, cerca de 25,3 milhões de reais. É por isso, gente, que eu sempre falo para vocês que entra mais dinheiro no Flamengo a partir do meio do ano. O início do ano, janeiro, a entrada de capital financeiro no Flamengo ela é muito menor, porque os clubes contratam mais, refazem os seus elencos a partir da janela do meio do ano, que é quando o Flamengo capta esse dinheiro também sem precisar vender ninguém. O Flamengo fez uma base muito forte a partir da remodelação da base lá em 2013, ainda sob o comando do presidente Eduardo Bandeira de Mello. Faz a base ficar forte, cria um nome no mercado internacional e vende muito bem os seus jogadores. Ainda que a gente não goste dessa saída maciça de jogadores do Flamengo, quando saem ou bem vendidos ou então bem encaminhados para se tornarem grandes vendas para o Flamengo, que é o caso do João Gomes, por exemplo. Então pode estar entrando aí 25,3 milhões de reais no Mengão, queridão. Nação, uma outra situação que aconteceu foi essa daqui. O número de sócios torcedores de cada equipe na Série A. Eu vi algumas discussões nas redes sociais a respeito dessa tabelinha aqui e ainda tem muitas pessoas com dúvida sobre o porquê do Flamengo estar lá na 5ª colocação, atrás de Palmeiras, Inter, Grêmio e Atlético Mineiro. E olha só, o Palmeiras tem 176.521 inscritos, já o Inter tem 140 mil, o Grêmio 112.075, o Atlético Mineiro 77.242
e o Flamengo só 77 mil. Mas nós não somos a maior torcida? Não somos 50 milhões de torcedores espalhados ao redor do mundo? Por que o Flamengo tem tão poucos sócios torcedores? Bom, o Flamengo já esbarrou em 100 mil sócios torcedores, em algum momento chegou a passar por poucos dias isso, mas realmente caiu a questão do sócio torcedor rubro-negro. Mas nós temos que entender uma série de situações. Primeiro, há clubes aqui na frente do Flamengo que contam os inadimplentes como sendo sócios. Aquele cara que já foi sócio, pagava em dia e resolveu parar de pagar, esse cara ainda é contado como sócio. No caso do plano do Inter, por exemplo, tem uma situação interessante. Quanto mais quilômetros de distância você tiver do Beira-Rio, menos você paga como sócio-torcedor. Incentiva geral de se tornar sócio-torcedor do Internacional. Mas no caso do Flamengo, nada disso acontece. O Flamengo tem uma taxa única e geral tem que pagar a mesma taxa, estando ali do lado do Ninho do Urubu ou estando lá nos Estados Unidos. Isso atrapalha um pouco, sem contar que o Flamengo não conta os inadimplentes. O Flamengo sempre solta o número dos adimplentes, ou seja, aqueles que estão participando, pagando efetivamente sócio-torcedor. Tanto é que esse número é um número quantitativo, o número de quantas pessoas tem em cada sócio-torcedor. Se eles fizerem um estudo e soltarem o valor arrecadado com sócios-torcedores, o Flamengo provavelmente será o top 1, porque o sócio-torcedor do Flamengo é um dos mais caros e o Flamengo só conta os adimplentes, aqueles que estão em dia. Então, nessa tabela aí, o Flamengo mudaria rapidamente para a primeira colocação, caso fosse contado a arrecadação. Tanto é que o Flamengo hoje está arrecadando uma grana absurda. Mas eu não quero falar da grana que o Flamengo arrecadou, não, porque isso causa uma incerteza no torcedor rubro-negro. Eu quero falar para vocês o seguinte: o Flamengo fechou o ano de 2023 com uma despesa na casa de 1,2 bilhões de reais. Estão me escutando? Então eu vou falar de novo. O Flamengo fechou 2023 com despesas na casa de 1,2 bilhão de reais. Mais uma vez, o Flamengo virou o ano de 2023 com despesas na casa de 1,2 bilhão de reais. Para mim é até difícil de falar, que a gente está sempre acostumado a falar do outro jeito. Que outro jeito? Que o Flamengo bateu o recorde de arrecadação no ano passado e fechou 2023 com 1,4 bilhão de receitas. Aí sabe o que muitas pessoas fazem aí do outro lado? Caraca, é o time do bilhão. Então dá para fazer o seguinte, dá para pegar desse 1,4 bilhão e ali pegar o Messi, ali pegar o Cristiano Ronaldo, aproveita que o Neymar tá gordo, traz ele também. Daniel Alves está solto, vamos trazer ele para lateral direita, vai resolver. Vamos buscar ali também aquele menino Modric, tá parando agora, então vem Modric, Casimiro, vem Casimiro. Tem mais... Não é assim, gente. A gente tem que lembrar que se o Flamengo teve 1,4 bilhão em receita, teve 1,2 bilhão em despesas. Aqui nos nossos canais eu sempre fiz questão de contar para vocês o que é o superávit. O superávit é a diferença da receita com a despesa. Então, quando fala que o Flamengo arrecadou 1,4 bilhão, joia. Mas quanto que o Flamengo teve de despesa? 1,2 bilhão. Superávit, 200 milhões de reais. Então, o Flamengo tem de superávit, sobrando, dinheiro que não tem o que fazer depois que pagou todas as dívidas, 200 milhões de reais de 2023 para 2024. Desses 200 milhões de reais, 160 nós usamos para poder fazer as contratações desses caras agora em janeiro. Do Nico, do Matias. Então, esse dinheiro foi sendo utilizado, tá bom? Então, tem sempre que fazer essa conta. Olha, eu esquecendo o Léo Ortiz também. Então, não se iludam, não sejam torcedores rubro-negros que viajam na maionese. Ah, se é o time de 1 bilhão, tem que ver quanto que teve de despesa também. Então, teve 1,4 bilhão de entrada e 1,2 bilhão de saída, totalizando 200 milhões de superávit. 200 milhões é a grana que dá para ver lá nos cofres do Mengão, tá ligado? Beleza, é isso. Bom, estádio do Flamengo, presidente Carlos Antônio Vieira Fernandes, da Caixa Econômica Federal, veio hoje dar uma informação de que está negociando com o Flamengo, está em fase preliminar, que espera até 2024 ter concluído toda a negociação. Primeiro, que concluir a negociação nem quer dizer fechar a negociação em si. Segundo, que concluir a negociação nem sempre quer dizer fechar da melhor maneira possível para aquele cara que está tentando negociar contigo. E nem que vai fechar. Mas muita gente já ficou iludida. A informação que eu tive depois de horas e horas e horas e horas
de reuniões ontem que eu tive, graças a Deus, para poder trazer algumas informações interessantes para vocês, é que o problema da Caixa é a desvalorização do terreno e quanto o Flamengo quer pagar, obviamente, com essa desvalorização. Como o terreno desvalorizou muito, a Caixa teria um prejuízo monstro se fizesse a venda do terreno nos padrões que o terreno vale hoje. Então a Caixa quer o PPP, que é a parceria público-privada com o Flamengo, que eu expliquei no vídeo que eu soltei às 11 horas no Verdade Vermelho e Preto. Vai aparecer aqui em cima para vocês agora, e aí vocês vão poder ver tintim por tintim. Então, pessoal, essa história de Cerca Lourenço, do presidente da Caixa, que está animado e tudo mais, não é a realidade dentro do Flamengo. O Flamengo não quer a imposição de um PPP. Ele, presidente da Caixa, falou desse PPP em todas as entrevistas. Agora ele escondeu essa informação para não ficar mal, para não ser cobrado, porque tem muita gente que está cobrando o partido do presidente, comparando a situação do Corinthians com a do Flamengo, e isso não é bom, né, pessoal? Eu não quero entrar em política, mas vocês sabem que as notícias aí que estão surgindo, né, e tudo mais. Então, é o seguinte, para deixar as coisas assim, um pouco mais amáveis para a maior nação de futebol do Brasil, ele colocou como se as coisas estivessem andando. Mas o próprio Rodolfo Landim está bem desanimado com o rumo da prosa que tem tido com a Caixa Econômica Federal. É claro que vai haver um jogo de falas na imprensa para que a coisa ande da melhor maneira possível, tem que ser assim mesmo, mas a realidade da parada é essa. A Caixa não quer vender com a desvalorização que o terreno tem hoje, não depois que o Flamengo construir o estádio. Quando o Flamengo construir, aí o terreno supervaloriza. Agora, o terreno é extremamente desvalorizado e o Flamengo, como comprador, faz questão de desvalorizar o terreno. Porque quanto mais o Flamengo jogar o valor do terreno para baixo, mais valorizado ele está, mais o Flamengo consegue arrecadar com o terreno na sua compra. Estão entendendo a parada? Existem alguns outros interessados? A vida inteira existiu. Mas só de papo e nada de colocar dinheiro na mão da Caixa ou de sequer apresentar projetos lá. A Caixa só tem hoje o Flamengo correndo atrás disso daí, e a questão da desvalorização está fazendo com que a Caixa empurre para cima do Flamengo uma questão que o Flamengo não quer, que é a questão do PPP. Tamo juntos, nação. Essas foram as últimas notícias desta quinta-feira. Falei, doa a quem doer. Doeu? Não? Ó, deu ruim pro Gabriel. Mas isso daí é assunto lá no Live Mengo TV. Clica lá no Live Mengo TV para você descobrir. Acho que o vídeo vai aparecer aqui. Tamo juntos, eu amo vocês, excelente final de semana, eu volto amanhã às 7 horas da matina. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.